Eu me lembro de como era a vida na roça. O cheiro da terra molhada depois da chuva. O calor do sol batendo forte na nossa casa simples. Mas o que mais me lembro é da luta diária. Meu pai, Crispim, tinha problemas nos rins. E isso fazia ele ficar fraco, incapaz de trabalhar como antes. Minha mãe, Maria, era a única que se esforçava na roça para trazer algum sustento para casa. Eu e meu irmão, João, víamos tudo de perto e sentíamos o peso das dificuldades. Mas a situação piorou quando meu pai, na esperança de tratar a doença, tomou uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ele pegou o dinheiro emprestado de um agiota, achando que seria a solução, mas não sabia que isso só traria mais dor. As dívidas começaram a crescer e a pressão de pagar o que devia parecia esmagadora. O agiota não dava descanso e a cada dia a sensação de que tudo estava desmoronando era mais forte. Aquela não era mais uma questão apenas de sobrevivência, mas de salvar o que ainda restava de nossa dignidade. Eu sabia que, de alguma forma, eu precisaria fazer algo. Eu não poderia deixar que a vida da minha família fosse destruída por causa de uma dívida que parecia impossível de pagar. Eu me chamo Lúcia, tenho 67 anos e nasci em um lugar chamado Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A vida não foi fácil para mim, mas aprendi a lutar. E é isso que quero compartilhar com vocês. Quando penso no meu passado, vejo uma mulher forte, que passou por dificuldades que talvez poucos imaginam. E quero contar isso porque sei que muita gente já passou ou ainda passa por situações difíceis, como as que enfrentei. Se você se identifica com o que estou dizendo, ou se quer saber mais sobre como a minha história de superação se desenrola, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você pensa. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque sua inscrição é muito importante para mim. Só assim, você vai poder acompanhar a minha jornada e todas as histórias que tenho para contar. O pior de tudo era ver a angústia no rosto do meu pai. Ele, que sempre foi tão forte, agora mal conseguia sair da cama. A doença nos rins, que antes parecia um problema simples, se tornou uma sentença de sofrimento. Mas em vez de buscar ajuda no hospital, ele decidiu tomar um empréstimo. Diziam que era o último recurso, que ele poderia conseguir o tratamento que precisava. Mas não sabia o peso que aquela decisão teria sobre nossas vidas. O agiota chegou até nós com palavras doces e promessas de alívio, dizendo que a dívida seria fácil de pagar. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. A cada mês, a pressão aumentava. Os dias se arrastavam com uma sensação constante de medo. E minha mãe, por mais que tentasse, não conseguia lidar sozinha com tudo. A roça não dava o suficiente e o agiota estava sempre na porta, cobrando. Eu sentia uma dor no peito cada vez que via minha mãe chorando em silêncio, tentando encontrar uma solução que parecia não existir. Mas eu não queria ver minha família sucumbir. Eu sabia que de algum jeito tinha que fazer algo. A pergunta era: o quê? Meu pai, Crispim, passava a maior parte do tempo em casa, mas a situação dele só piorava. Toda semana, ele tinha que fazer o tratamento de hemodiálise. Era doloroso ver ele sair de casa, fraco e sem forças, para passar horas no hospital trocando o sangue, tentando se manter vivo. Eu ficava imaginando o que passava pela cabeça dele durante aqueles momentos. Era um sofrimento constante, que não só afetava o corpo dele, mas a alma da nossa família. Eu via ele chegar em casa, pálido, exausto, e eu sabia que aquele não era um tratamento fácil. A cada semana, ele se via mais fraco, e nós, mais preocupados. Eu tentava esconder a dor, mas não conseguia. Como filha, eu queria ajudar, mas as possibilidades eram tão limitadas, tão pequenas. O que eu sabia era que aquele empréstimo do agiota estava apertando cada vez mais. Toda vez que a cobrança vinha, meu pai se desesperava. O dinheiro parecia nunca ser suficiente. E o pior é que, com as idas e vindas do tratamento,
Ele já não conseguia mais trabalhar na roça. E minha mãe estava exausta de tentar fazer tudo sozinha. João, meu irmão, ainda era muito novo para entender a gravidade da situação. E eu me via assumindo o papel de adulta na casa, tentando manter todos calmos. Mas dentro de mim, a angústia só aumentava. Eu sabia que se nada fosse feito, nossa vida ia se transformar em um pesadelo sem fim. Era uma segunda-feira qualquer. Embora eu fosse jovem, quando a porta se abriu, algo me dizia que lá estava ele de novo, mais do que apenas esperar. Ele já não era mais aquele homem mesmo que isso significava oferecendo ajuda que eu jamais imaginaria. Agora ele vinha com os olhos duros e a fala fria, cobrando o que era devido. Ele não tinha mais paciência, e a cada visita a pressão sobre minha família se tornava mais insuportável. Tá faltando ainda uma parte do dinheiro, Dona Maria. Ele disse de braços cruzados, olhando fixamente para minha mãe. Eu vi o medo nos olhos dela. Ela sabia que se não pagássemos, as consequências seriam muito mais graves. O agiota não era de brincadeira, e já havia dito que ia tomar algo de valor. Talvez a casa onde morávamos, como garantia. Minha mãe se desesperou. Eu nunca tinha visto tão aflita. Ela correu para o quarto, pegou a bolsa e saiu apressada. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que ela estava indo ao banco. O que eu não sabia era que naquele momento, o dinheiro que ela iria sacar era o que ainda restava da poupança dela. Dinheiro que ela tinha guardado para qualquer emergência, mas que agora teria que ser usado para pagar uma dívida que meu pai, sem querer, havia colocado em nossas vidas. Meu pai, que já estava tão debilitado, gastou todo o dinheiro que tinha com os remédios e os tratamentos de hemodiálise. Nada mais restou. E tudo o que minha mãe tinha feito ao longo dos anos para garantir que tivéssemos algo para o futuro estava indo por água abaixo. Ela sabia que aquele era o último recurso, mas eu vi a dor em seu rosto ao perceber que não havia mais outra saída. Aquele dia ficou gravado na minha memória. Eu não podia fazer nada além de esperar. Mas dentro de mim, uma raiva silenciosa crescia. Eu sabia que se não tomássemos uma atitude logo, tudo o que minha mãe estava fazendo, todos os sacrifícios dela, seriam em vão. Minha mãe chegou em casa, ofegante, com a bolsa apertada contra o corpo. Ela havia ido ao banco e, com muito esforço, conseguiu sacar o que restava da sua poupança. Ela entregou ao agiota uma parte do dinheiro que ele cobrava. E eu pensei que, finalmente, aquilo tivesse acabado. Agora vai dar tudo certo, eu pensei. A dívida vai ser paga e podemos respirar mais aliviados. Mas quando perguntei, mãe, agora já acabou, né? Eu vi o olhar dela e aquilo me deu um aperto no peito. Ela baixou a cabeça, sem conseguir falar, e então começou a chorar. Eu nunca tinha visto minha mãe tão frágil, tão perdida. Eu corri até ela. Segurei suas mãos e, com a voz trêmula, perguntei: Mãe, o que aconteceu? Ela não conseguiu conter as lágrimas, e o choro dela fez meu coração apertar ainda mais. Aos poucos, com a voz embargada, ela começou a me contar. Antes de meu pai pegar aquele empréstimo com o agiota, minha mãe havia tomado um empréstimo pequeno também, mas era um empréstimo que ela havia feito em segredo. Ela não queria que ninguém soubesse. O dinheiro não era para a saúde de meu pai, mas para melhorar nossa casa. A casa estava feia, Lúcia, ela disse, entre lágrimas. O piso estava rachado, a parede cheia de mofo. Eu não queria que vocês vivessem em um lugar assim. Eu achei que, se colocasse o piso novo, a casa ficaria mais aconchegante, que poderia dar um conforto a mais para todos nós. Ela me olhou com um olhar triste, como se pedisse perdão por aquilo. Eu não imaginei que a conta iria virar essa bola de neve. Eu só queria que a casa fosse um lugar melhor pra gente viver. Eu fiquei em silêncio, tentando entender tudo o que ela me dizia. Eu nunca tinha imaginado que a dívida não fosse apenas por causa da saúde de meu pai. A minha mãe, tão forte e dedicada, também tinha suas próprias angústias. E, sem querer, aquilo se tornou uma tempestade que nós dois, meu pai e ela, tínhamos que enfrentar juntos. Eu olhei para minha mãe com aquele peso todo em cima dela e senti uma dor no peito que não sabia como explicar.
Ela estava tão desgastada e, no fundo, eu percebia que ela tentava manter a força por nós. Mas a cada palavra que ela dizia, parecia que ela estava desmoronando. Eu queria ser forte como ela, mas naquele momento eu me sentia perdida também. Mãe, não precisava fazer isso, eu falei com a voz quebrando. Você não podia ter pegado mais dinheiro emprestado. A gente ia dar um jeito. Ela me olhou, com os olhos cheios de culpa e cansaço, e então apertou minhas mãos. Eu não queria que a casa continuasse assim, Lúcia. Eu pensava que se a gente arrumasse, pelo menos a gente teria um lugar bonito. Um lugar que, apesar de tudo, fosse nosso. Mas a coisa ficou maior do que eu imaginava. Ela olhou para o chão, tentando controlar o choro. Eu não sabia o que dizer. O que eu sentia agora não era apenas tristeza, mas raiva, frustração. Um misto de tudo. Minha mãe estava tentando fazer o melhor, mas tudo o que ela fez parecia ter se virado contra nós. Cada pequena decisão que tomavam, acreditando que era para o bem da família, parecia ter sido um passo mais perto da ruína. E agora, mãe? O que a gente vai fazer? Perguntei com a esperança que havia algo mais a ser feito. Ela suspirou profundamente e balançou a cabeça. Eu não sei, filha. Não sei mais. O agiota já estava cobrando demais, e nós estávamos a ponto de perder tudo o que ainda tínhamos. Minha mãe mal conseguia olhar para mim sem mostrar o peso de tudo que estava acontecendo. O que me doía mais era saber que ela estava carregando aquela culpa sozinha, acreditando que a culpa era dela. Mas, no fundo, eu sabia que a culpa não era só dela. Aquela dívida, aquela pressão, era o reflexo de uma série de escolhas feitas por todos nós. E o pior é que ninguém tinha avisado sobre o abismo que se aproximava. Fiquei ali, segurando as mãos dela, tentando encontrar algum conforto. Mas nem eu mesma sabia o que dizer. A única coisa que me restava agora era lutar, como sempre fiz. Mesmo quando tudo parecia perdido, algo tinha que mudar, e eu não podia mais esperar. O dia que meu pai recebia lá a aposentadoria era sempre uma mistura de alívio e desespero. Eu via aquele dinheiro chegando, e por um momento, achava que as coisas poderiam melhorar. Era como uma esperança, um fiozinho de luz que aparecia no meio da escuridão. Mas, assim que meu pai pegava o dinheiro, a realidade voltava a bater. O valor da aposentadoria dele mal dava para cobrir as contas da casa. A comida, os remédios e os tratamentos de hemodiálise eram prioridades, mas sempre faltava alguma coisa. Eu via minha mãe calculando tudo na ponta do lápis, sempre tentando fazer o dinheiro esticar. Mas a verdade é que a conta nunca fechava. Quando o dinheiro da aposentadoria chegava, parecia que ele desaparecia tão rápido quanto aparecia. Além disso, os remédios de meu pai não eram baratos. Cada caixa de medicamento que ele precisava custava o que restava de um mês inteiro. A hemodiálise que ele fazia toda semana não era de graça. E com a dívida com o agiota, nem se eu trabalhasse o mês todo conseguiríamos alcançar o valor total. Mesmo assim, minha mãe se esforçava. Ela pegava o pouco que tinha, corria para o mercado e tentava comprar o essencial. Mas no fim do mês, sempre sobrava uma sensação de vazio, de que aquele dinheiro não servia para nada. Eu via minha mãe sentada na mesa, olhando para as contas, com uma expressão tão cansada, como se o peso do mundo estivesse sobre ela. Ela tentava sorrir, me dizia que tudo ia melhorar, mas eu sabia que ela não acreditava mais nisso. Não havia mais promessas, só a dura realidade. E eu, que ainda era jovem, me sentia impotente, como se não pudesse fazer nada para mudar o curso das coisas. Meus irmãos e eu tentávamos ajudar como podíamos. Mas o que mais eu via era uma luta silenciosa, que minha mãe travava contra o tempo, contra a falta de recursos, contra o cansaço de um dia atrás do outro. Às vezes eu ficava olhando meu pai, deitado na cama, com o olhar distante. Ele sempre tentava se mostrar forte, mas eu sabia que ele estava sofrendo, tanto física quanto emocionalmente. Não era fácil para ele aceitar que, com a aposentadoria, a única coisa que ele conseguia garantir era a própria sobrevivência.
sem conseguir dar mais nada para a família. Aquelas semanas pareciam se arrastar e cada mês parecia mais difícil do que o anterior. A sensação de que estávamos presos em um ciclo sem fim de dificuldades só aumentava. Eu sabia que, se algo não mudasse, todos nós íamos enlouquecer. Havia dias em que eu me sentava na varanda com meu pai. Ele já não tinha a mesma energia de antes. E, muitas vezes, eu o encontrava ali, olhando para o horizonte, com aquele olhar vazio, como se estivesse tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Às vezes, ele ficava em silêncio, mas outras vezes ele falava. E as palavras dele eram como uma lâmina afiada que cortava o meu coração. "Filha", ele dizia, a voz já cansada, "não sei quanto tempo mais eu tenho aqui nesse mundo. A qualquer momento, a minha hora vai chegar. Eu já não sou mais o homem de antes." Eu tentava sorrir, tentava mostrar força, mas por dentro tudo o que eu sentia era um vazio imenso. Eu sabia que meu pai estava sofrendo, que o corpo dele não respondia mais como antes, que a doença nos rins o estava consumindo aos poucos. E quando ele falava assim, com tanta tristeza e resignação, me dava uma sensação de que ele estava se despedindo, como se já tivesse perdido a esperança de ver as coisas melhorarem. Aquelas palavras me apertavam o peito. Não era fácil ouvir meu pai falar assim. Ele sempre foi o pilar da nossa família, mesmo quando a saúde o deixou fraco. E ver ele dizer que estava perdendo a vontade de lutar, que a morte estava perto, me fazia sentir uma dor profunda, algo que eu não sabia como lidar. Eu olhava para ele tentando manter a calma, mas as lágrimas eram inevitáveis. "Não fala assim, pai", eu dizia tentando forçar um sorriso, embora meu coração estivesse em pedaços. "Você vai ficar bem. Vamos dar um jeito em tudo. Vai passar, eu sei que vai." Mas no fundo, eu não sabia se ia passar. Eu não sabia como salvar a vida dele, nem como salvar a nossa. Só sabia que aquele momento estava se tornando cada vez mais difícil. Meu pai não estava apenas perdendo as forças físicas, mas parecia também estar perdendo a vontade de lutar. E, enquanto ele me falava aquilo, eu me sentia cada vez mais pequena, impotente diante de uma situação que eu não podia controlar. O próximo mês chegou rápido, e como sempre, a cobrança do agiota já estava em cima de nós. O dinheiro que minha mãe tinha feito o possível para juntar, agora parecia ser nada diante da pressão das dívidas que não paravam de crescer. O agiota não dava mais tempo para a gente respirar. Cada vez que ele aparecia, sua paciência era menor, e o tom de sua voz mais ameaçador. Ele já não se importava com os nossos problemas, só com o que ele queria receber. Minha mãe, que já não tinha mais nada, ficava arrasada. Não sabia o que fazer. Não tinha mais dinheiro. E eu podia ver no rosto dela a frustração, o medo, a culpa. E então, em uma madrugada, algo aconteceu. Eu estava dormindo quando ouvi o som de passos apressados. Quando olhei, minha mãe estava me chamando de forma aflita. E aquilo me fez acordar de um pulo. "Lúcia! Lúcia, vem rápido!" Ela estava pálida e com os olhos arregalados de dor. Eu corri até o quarto dela, mas ao chegar, vi que ela estava sentada na cama, se curvando para frente, segurando o peito, com uma dor tão forte que mal conseguia respirar. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não queria acreditar. "Mãe, o que foi? O que está acontecendo?" Eu gritei tentando mantê-la calma, mas ela mal conseguia responder. Aquela dor que ela sentia era como um aviso de que algo muito grave estava acontecendo. Eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas e sua respiração ficou mais ofegante. Ela me olhou com um misto de sofrimento e resignação e com a voz fraca disse: Eu não aguento mais. Lúcia, filha, eu não sei o que fazer mais." Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperada. Peguei o telefone, liguei para o hospital, mas naquele momento, nada mais parecia ter solução. A dor de minha mãe estava crescendo a cada segundo, e eu só conseguia segurar sua mão, tentando, sem saber como,
aliviar aquele sofrimento. E, em um momento, ela simplesmente se entregou. Seus olhos se fecharam lentamente e ela não respirou mais. Eu não consegui entender direito o que tinha acontecido. Não consegui compreender como a mulher que eu tanto amava, que sempre foi minha fortaleza, agora estava ali, sem vida. Eu fiquei ali, olhando para ela com o coração partido, o corpo tremendo de tanto chorar. O grito que saiu de mim era algo que eu nunca vou esquecer. Um grito de dor, de incredulidade. Como eu nunca imaginei que aquele seria o fim. Eu nunca acreditei que algo assim poderia acontecer com minha mãe. Não dessa forma. Eu queria tanto fazer mais. Queria ter encontrado uma saída. Mas, naquele momento, parecia que o mundo inteiro tinha desabado sobre mim. Eu abracei minha mãe e por longos minutos fiquei ali, chorando, sem conseguir aceitar o que tinha acontecido. Eu estava sozinha e o medo de tudo que estava por vir tomou conta de mim. Não sabia o que fazer agora. Não sabia como seguir em frente. Tudo parecia perdido. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei completamente sem chão. O desespero tomou conta de mim e eu nem sabia como lidar com tudo. A casa estava tão silenciosa sem ela. O peso da dor da perda se misturava com o medo do futuro, pois eu sabia que, sem minha mãe, a situação só ia piorar. Mas, em meio a todo aquele caos, algo surpreendente aconteceu. Um dia, ainda atordoada pela perda, um vereador da nossa cidade apareceu lá em casa. Ele era um homem simples, mas que mesmo com tantas dificuldades na roça, sempre tentava ajudar quem pudesse. Ele tinha sido amigo de minha mãe durante muitos anos e sabia do quanto ela se sacrificava para tentar dar o melhor para a família. Não sei o que o motivou, mas ele apareceu ali, disposto a ajudar. "Eu sei o que vocês estão passando, Lúcia", ele disse com a voz séria. "Eu quero ajudar no que for possível." Ele parecia genuinamente preocupado. "Eu vou bancar as despesas do funeral, pode contar comigo." Aquelas palavras foram como um alívio em meio ao sofrimento. Não que o apoio financeiro resolvesse tudo, mas naquele momento, eu só queria dar à minha mãe um descanso digno, sem ter que me preocupar com mais uma dívida. Aquele vereador, que não era alguém de muitos recursos, foi um anjo naquela hora. Ele fez o que pôde para garantir que a despedida de minha mãe fosse tranquila, sem mais dificuldades financeiras, o que parecia impossível naquela situação. Ele se responsabilizou por tudo: os custos do velório, do transporte, das flores. Eu não esperava por isso. Era um gesto de humanidade que, naquele momento, me fez acreditar que ainda existia algum bem no mundo, que mesmo com tantos obstáculos, ainda havia pessoas dispostas a ajudar. Eu não conseguia agradecer o suficiente a ele. Estava tão perdida na dor que as palavras não saíam como eu gostaria. Mas ele fez isso por nós, e por mais que não pudesse mudar a nossa vida, ele me deu algo valioso: um pouco de dignidade no meio do caos. Aquela ajuda foi um alicerce para eu seguir em frente, mesmo sabendo que nada seria como antes. Depois que minha mãe se foi, os dias ficaram ainda mais difíceis. A casa parecia vazia e fria sem ela, como se tudo o que tinha de calor e amor tivesse partido junto com ela. Cada canto, cada detalhe, me lembrava dela. A ausência era tão grande que parecia que nada mais faria sentido. Mas, no meio da dor, eu sabia que não podia parar. Meu pai, que já estava tão debilitado, não podia mais fazer nada. E eu, sendo a única mais velha, precisei me virar para cuidar de tudo. Os dias eram longos e as responsabilidades começaram a pesar mais e mais sobre meus ombros. Eu tinha que fazer tudo o que minha mãe fazia: lavar as roupas, limpar a casa, cozinhar. Era como se eu tivesse que preencher o vazio que ela deixou. Mas o que me doía era saber que, por mais que eu tentasse, eu nunca seria capaz de fazer tudo do jeito que ela fazia. Eu me levantava bem cedo, começava a lavar as roupas, passava o dia inteiro tentando manter a casa organizada, tentando que meu pai tivesse tudo o que precisava. Mas o tempo parecia escasso e o cansaço
imenso. As roupas se acumulavam, os pratos se empilhavam e eu ficava exausta a cada tarefa. No fim do dia, me sentia como se tivesse carregado o mundo nas costas. Eu sabia que tinha que fazer isso. Meu pai não podia, mas nem por isso o peso de tudo se tornava mais leve. Às vezes, eu me perguntava como minha mãe conseguia dar conta de tudo aquilo, sem nunca demonstrar cansaço, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nas piores situações. Eu também tinha que ir à roça, colher o que dava para garantir que tivessem alimentos para o mês. A cada visita ao campo, eu olhava para a plantação e me lembrava da minha mãe cuidando daquilo, com tanto carinho e dedicação. Ela estava em cada pedaço daquele terreno, em cada fruto que crescia ali. E eu me sentia tão pequena diante daquilo tudo, como se estivesse tentando preencher um espaço que jamais seria completo. As noites eram as piores, quando a casa ficava silenciosa e eu me deitava na cama. O vazio da sua ausência era tão grande que eu não conseguia dormir. Sentia falta de ouvir a voz dela, de sentir o cheiro da comida sendo feita, de saber que ela estava ali para me orientar, para me dar conforto. Agora, tudo o que restava era a solidão. E eu tinha que ser forte, porque não havia mais ninguém para fazer isso por mim. As semanas passaram, mas o peso da saudade de minha mãe parecia crescer a cada dia. Eu me vi tentando sozinha dar conta de tudo, mas nada parecia ser suficiente. Enquanto isso, meu pai, que já estava tão fraco pela doença, parecia ficar cada vez mais magro, mais triste e mais distante. A dor que ele carregava, a perda de minha mãe, o fato de ter que ver sua família se desmoronando diante de seus olhos, estava fazendo ele definhar a cada dia. Ele passava a maior parte do tempo deitado, quase sempre com o olhar perdido, como se estivesse em outro lugar, distante. Eu podia ver que ele estava se entregando, que ele não tinha mais forças para lutar. Os procedimentos de hemodiálise que ele fazia toda semana estavam minando as últimas energias que ele ainda tinha. Ele estava tão fraco que mal conseguia sair da cama sem ajuda. Cada dia parecia ser um esforço a mais para manter os olhos abertos, para tentar comer alguma coisa, para se manter vivo. Eu via ele perder peso rapidamente e a tristeza se refletir em seu rosto. Não era só a dor física. Era uma dor emocional que ele não conseguia esconder. Ele se sentia culpado por não poder fazer nada para mudar a situação, por não poder ajudar a mim ou a nossa família. Era como se, a cada dia, ele estivesse morrendo um pouco mais, não só pelo corpo, mas pela alma, pelo fardo de tudo o que tinha acontecido. E eu não sabia o que fazer. Às vezes eu ficava sentada ao lado dele, segurando sua mão, tentando transmitir alguma força, algum consolo. Mas por mais que eu tentasse, eu sabia que o que ele mais queria era a presença da minha mãe. Ele não falava muito sobre ela, mas o vazio no olhar dele dizia tudo. Ele estava perdido sem ela. "Pai, vai ficar tudo bem. A gente vai dar um jeito, eu prometo", eu dizia, tentando convencê-lo de que havia esperança. Mas as palavras eram vazias, sem o poder que eu gostaria que tivessem. Eu sabia que ele já não acreditava mais nisso, mas ao menos tentava manter um semblante de esperança para ele. O tempo foi passando, mas meu pai só piorava. A cada semana ele ficava mais fraco, e os procedimentos de hemodiálise pareciam não surtir mais efeito. Eu o via deitado na cama com os olhos cansados, os ossos aparecendo e a pele pálida, como se o tempo tivesse decidido acelerar a sua partida. Ele já não tinha forças para sorrir, para tentar manter uma fachada de esperança. Eu via ele lutar, mas cada vez mais parecia que ele estava se entregando, como se estivesse cansado demais para continuar. Naquele dia, o céu estava nublado e o ar parecia pesado, como se até o universo soubesse que algo estava prestes a acontecer. Eu havia acabado de lavar as roupas, e quando estava colocando a comida na mesa, o telefone tocou. Era o hospital. O coração bateu mais forte no peito. Eu sabia, eu já sentia que aquele seria o dia, mas não queria acreditar.
Não queria que a realidade se confirmasse. Lúcia, seu pai não resistiu. Ele faleceu durante o procedimento. A voz do médico disse, fria e direta. As palavras ficaram reverberando na minha mente, como um eco distante. Eu não consegui reagir de imediato. Só conseguia ouvir aquele silêncio ensurdecedor ao redor de mim. Meu pai tinha morrido. A dor que invadiu meu peito naquele momento foi como uma tempestade que tomou conta de todo o meu ser. Eu gritei. Gritei com uma força que eu não sabia que tinha. As lágrimas começaram a cair, mas não era só tristeza. Era um lamento profundo. Um desespero de não ter podido fazer nada, de ver a minha vida desmoronando cada vez mais. Não sabia mais o que fazer. Estava tão sozinha, tão perdida, que o mundo pareceu desabar sobre mim. Eu corri para o hospital, mas quando cheguei lá, ele já não estava mais. Tudo o que restava dele eram as memórias, o corpo frio e inerte na cama e o vazio que ficava em mim. Eu o abracei pela última vez, mesmo sabendo que ele já não sentia mais nada. E foi ali, naquele quarto gelado, com o cheiro de hospital e a dor de uma vida que se foi, que eu senti o peso da solidão tomar conta de mim de forma absoluta. O único fio que me restava de força, o único pilar que eu ainda tinha, se foi. Eu o perdi, e a sensação de não poder mais cuidar dele, de não poder fazer mais nada para salvar o homem que me deu a vida, me esmagou de um jeito que eu nunca imaginaria. A minha mãe se foi primeiro, e agora meu pai. Eu já não sabia mais o que restava de mim. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei completamente desorientada. Eu me vi, de repente, sem ninguém. A minha mãe, que sempre foi o meu alicerce, e agora meu pai, que era o último pedaço da minha infância, da minha proteção. Eu não sabia como lidar com a dor, com a perda, com a solidão que tomava conta de mim. Tudo o que eu queria era voltar atrás no tempo. Queria ter mais um dia, mais uma chance de ter eles comigo, de poder fazer as coisas diferentes. Agora, eu estava sozinha, sem os dois. Só restava João, meu irmão e eu. Ele era mais novo que eu. Ainda tentava entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que ele também estava sofrendo, mesmo que não soubesse como expressar aquilo. Ele olhava para mim com os olhos tristes, como se estivesse buscando em mim a resposta para o que fazer agora. Mas eu não tinha resposta. Eu não sabia o que fazer, nem para onde ir. Nos primeiros dias, a casa parecia um fantasma. Estávamos ali, mas o vazio de nossos pais parecia ocupar cada espaço. João não falava muito, se trancava no quarto dele. E eu, por outro lado, me jogava nas tarefas, tentando não pensar. Eu tinha que ser forte por ele. Sabia que ele ainda era muito novo para carregar todo aquele peso, mas também sabia que eu não podia mais cair. Eu não tinha mais essa opção. Eu precisava cuidar de nós dois. Os dias passaram em uma rotina sem fim. Eu estava ocupada com a casa, com as dívidas que ainda não tinham sido pagas, com o agiota, com a roça. Tinha que continuar, mas a cada tarefa, a dor de não ter mais meus pais comigo parecia ficar maior. Eu me sentia como se tivesse crescido da noite para o dia, sendo forçada a lidar com uma responsabilidade que nem sabia se era capaz de carregar. E ao olhar para João, eu sentia uma mistura de amor e medo. Eu queria ser forte para ele, mas estava tão perdida quanto ele. O que faria agora? A vida tinha se tornado uma luta constante. A saudade de minha mãe e de meu pai era tão grande que parecia que eu não ia conseguir suportar. Mas, no meio de tudo isso, meu irmão estava ali. E, de alguma forma, ele se tornou a razão de eu não desistir. Eu sabia que tinha que seguir em frente, porque ele ainda era só uma criança. E eu era tudo o que ele tinha agora. Eu tentava ser mãe, irmã, amiga, tudo ao mesmo tempo. Mas, por dentro, eu estava morrendo um pouco a cada dia. O peso da responsabilidade, da dor, da solidão, era demais. Eu não queria ser sozinha. Não queria ter que carregar o mundo nas costas. Mas naquela hora, eu não tinha escolha. A dor da perda de meus pais ainda era fresca.
Mas, como se a vida já não tivesse sido cruel o suficiente, o agiota apareceu novamente. Ele chegou sem avisar, daquela forma ríspida e insensível, com aquele olhar frio que eu já conhecia muito bem. Ele não se importava com o que tinha acontecido, não se importava com o sofrimento da gente. O único interesse dele era o dinheiro. Ele queria o que era dele, não importava como ou porquê. Eu não vim aqui para ouvir história, Lúcia, ele disse com aquela voz ameaçadora. Quero o dinheiro. Agora. Eu, ainda em choque, tentei explicar. Tentei falar sobre a morte de meus pais. Tentei pedir um pouco de compaixão. Mas ele não queria saber de nada. Ele se virou para mim com o olhar mais frio do mundo. Como se eu fosse apenas mais um problema a ser resolvido. Isso não é problema meu. Eu não estou aqui para ouvir drama. Quero o que é meu. E, se não pagarem, vão perder a casa. E pior, vou fazer com que percam muito mais. Ele ameaçou, deixando claro que ele não estava brincando. Se não der o dinheiro logo, você vai ver. Eu não tenho medo de fazer o que for preciso para cobrar o que é meu. Eu senti um nó na garganta. Como ele podia ser tão cruel? Como ele podia ser tão insensível? Eu olhei para o João que estava na porta, observando tudo, e o medo em seus olhos me rasgou por dentro. Eu não sabia o que fazer. Ele estava ameaçando nossa casa, nosso único lugar de refúgio, onde ainda restava alguma lembrança da nossa família. Eu não tenho o dinheiro. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Eu não sei o que fazer, eu disse, tentando me manter calma, tentando não deixar o pânico tomar conta de mim. Mas minhas palavras eram inúteis diante da fúria dele. Ele deu um sorriso sarcástico, como se a dor que estávamos vivendo fosse uma piada para ele. Isso é problema de vocês, não meu, ele falou. Ou me pagam, ou a casa vai ser minha. E vocês podem achar que estou brincando. Eu não estou. Eu senti um medo tão grande, tão profundo, que parecia que a terra estava se abrindo sob meus pés. Não tinha mais ninguém para nos ajudar, ninguém para nos proteger. O que eu faria agora? Como poderíamos lutar contra alguém tão impiedoso, que não se importava com nada, nem com a morte, nem com o sofrimento? Eu fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da ameaça, sentindo que tudo o que estava acontecendo era demais para mim. Eu não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas uma coisa eu sabia. Eu não podia deixar que ele tomasse a casa. Eu não podia permitir que ele arrancasse tudo o que me restava. Eu olhei para João e vi o medo, mas também a necessidade de sermos fortes. Por ele, eu não podia deixar isso acontecer. Eu estava desesperada, sem saber o que fazer. O agiota não dava nem um segundo de descanso, e sua ameaça de tomar nossa casa me deixava em um estado de pânico. Eu olhava para o João que parecia perdido como eu, sem saber como enfrentar tudo aquilo. Mas algo na minha mente surgiu. Uma ideia que talvez fosse a única saída, mesmo que eu soubesse que não seria fácil. Lembrei-me de um terreno que pertencia aos meus pais. Era um pedaço de terra que ficava um pouco afastado da casa, mas que sempre teve valor. Meu pai sempre dizia que, se algum dia a coisa apertasse, poderia ser útil. Mas, na época, nunca imaginei que chegaríamos a um ponto em que eu teria que usá-lo para pagar uma dívida. Escuta aqui, você quer o dinheiro, mas eu não tenho nada. Comecei a falar com o agiota, tentando manter a voz firme. Mas tem um terreno dos meus pais que vocês podem pegar. Ele é grande, tem bastante espaço. Se você quiser, ele pode cobrir a dívida. Pode ser seu. O agiota me olhou com desconfiança, mas eu podia ver o interesse brilhar nos olhos dele. Ele se aproximou, como uma fera que sente o cheiro de sua presa. Terra, é? Me mostra esse terreno. Eu e João o levamos até lá, o coração acelerado. O terreno era grande, cheio de árvores frutíferas e com uma vista bonita da roça. Era uma propriedade que poderia gerar bastante lucro se fosse vendida ou aproveitada para alguma plantação. Não era o que minha mãe e meu pai haviam sonhado, mas talvez fosse a única forma de livrarmos a casa de uma vez por todas.
O agiota caminhou pelo terreno, observando cada canto, como se estivesse calculando o valor. Eu estava tensa, com medo de que ele não aceitasse, mas ao ver o jeito como ele olhava tudo ao redor, eu sabia que ele já estava imaginando como iria fazer o terreno render. "Esse terreno tem valor", ele disse finalmente com um sorriso malicioso. "Eu aceito isso. A dívida tá paga. Você se livra da casa e da dívida. E eu fico com a terra. Não quero mais saber de nada. Mas se vocês arrumarem outro problema, não vou pensar duas vezes." Eu quase não conseguia acreditar. A dívida estava finalmente paga. O peso que eu carregava nas costas, a ameaça constante de perder a casa, de ter que sair para a rua, tinha desaparecido. Pelo menos por enquanto, a pressão estava aliviada. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia vazia. O terreno era o que restava dos meus pais. Um pedaço da nossa história. Era tudo o que eu podia oferecer em troca da minha paz. Mas ao fazer isso, uma parte de mim também se foi. Eu tinha que aceitar, pois, no fim, não havia outra escolha. Era aquilo ou a casa, que era o único lar que eu e João tínhamos. Eu olhei para João, e ele parecia tão aliviado quanto eu. Mas havia também uma tristeza nos olhos dele. Afinal, aquilo era um sacrifício, algo que não se volta atrás. Mas pelo menos a ameaça estava afastada. Por um tempo, a vida poderia voltar a ter um pouco de tranquilidade. Depois de tudo o que aconteceu, eu ainda me pego refletindo sobre o que aconteceu com a minha vida. A perda dos meus pais me marcou de uma forma que eu sei que vai ficar comigo para sempre. Mesmo tendo conseguido resolver a questão da dívida, usando o terreno deles para pagar tudo, o vazio dentro de mim nunca se preencheu. O terreno, agora nas mãos do agiota, já não significava mais nada. O que me fazia falta era o abraço da minha mãe, o olhar de confiança do meu pai, as palavras de apoio que eles sempre me deram. Isso sim era o que eu mais queria. Sabe, a vida não foi fácil depois da morte deles. Eu tentei ser forte, tentei carregar tudo nas costas por mim e pelo João. Mas às vezes, à noite, quando a casa fica silenciosa, eu ainda sinto aquele peso. Perdi muito mais do que meus pais. Perdi o que eu era antes. Perdi uma parte de mim mesma. E, por mais que eu tenha me esforçado, eu sei que a saudade deles vai ser algo que vai me acompanhar a vida inteira. Eu olho para o João agora e vejo que ele está crescendo, tentando entender tudo o que aconteceu. Nós seguimos em frente, mas é impossível não sentir que, por mais que o tempo passe, nada será como antes. Às vezes, eu me pego lembrando dos pequenos momentos, das coisas simples que faziam nossa vida ser tão especial. E é nesses momentos que a saudade aperta, e eu sinto que minha alma chora, em silêncio. Mas apesar de tudo, a gente segue, né? A vida não para. E é isso que eu tento ensinar para o João. Por mais difícil que seja, por mais que a dor da perda continue, a gente tem que aprender a viver com ela, a transformar essa dor em algo que nos faça mais fortes. Bom, se você chegou até aqui, eu só queria agradecer por ouvir minha história. Sei que não é fácil, que a vida de todo mundo tem suas batalhas, mas saber que tem pessoas que me entendem e que se importam já faz tudo valer a pena. E se você curtiu a história, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição é super importante para mim e eu adoraria saber de onde você está ouvindo minha história. Me conta aí nos comentários. Eu adoro saber de onde as pessoas estão ouvindo, de qual cantinho do Brasil ou do mundo, porque cada história é única, assim como cada pessoa.